Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 3 do curso de gramática e o assunto que será tratado, artigo. Bom, o artigo ele é determinado pela gramática como uma palavra que determina, ou melhor, que particulariza o sentido da frase. Bom, ele é o determinante de quantas pessoas tem naquela frase. Ele, com o substantivo, ele é sempre empregado antes de um substantivo. Então, se você vê um substantivo e antecedendo um substantivo, você vai ver artigo. E ele tem uma fusão presa. Ele, sintaticamente, pela sintaxe, ele já é uma adjunta adnominal. Se você pegar o artigo com o substantivo mais um substantivo, você já deixa a função dele presa como um adjunto adnominal. A classificação pode ser os artigos definidos, que é o, a, as, os, e os artigos indefinidos, que é uma, uns e umas. Bom, outra forma de classificação é pelo emprego. Como que a gente emprega essa classe de palavras chamada artigo? Bom, a primeira principal forma é identificar um referente. Por exemplo, quando o referente não é conhecido no texto, a gente inicia a referência como era uma vez, ou um cantor maroto. Os contos infantis de fadas sempre começam com era uma vez uma princesa, porque esse uma é para começar a identificar o referente. Enquanto que tem como o segundo tipo de emprego, que é definir o referente. Por exemplo, mas tem que estar com conhecimento prévio, saliente do discurso. Então, o menino quebrou o espelho de casa. Isso já é predefinido, tem que ter com um conhecimento prévio de saber já quem é o menino e qual é o espelho. Por isso que é com artigo definido. Tem como substantivar um termo, é uma derivação imprópria. Ele consegue tornar um advérbio em um substantivo ou um verbo em um substantivo. Podemos ver o exemplo? O não é algo dolorido. Bom, o não é um advérbio de negação. E quando ele vem antecedido com um artigo, ele se torna um substantivo. Então, esse terceiro emprego do artigo dá a possibilidade de substantivar um termo. Por exemplo, um jantar seria ótimo. O jantar é um verbo, então quando ele vem antecedido de um artigo, ele se torna um substantivo. A quarta forma de emprego é enfatizar uma palavra, força locutória. Bom, exemplo. João é o médico. Esse artigo, ele enfatiza o nome médico. Enquanto que aquela é a cozinheira. Você falar que uma cozinheira é boa, você pode enfatizar o nome em cozinheira com o artigo a. Dá uma força locutória na hora da interlocução, da mensagem. O quarto emprego é a generalização pela ausência do artigo. Por exemplo, o aluno deve estudar. Quando você coloca o artigo o, você está falando de apenas um aluno. Enquanto você tira o artigo o e fica o exemplo 2, aluno deve estudar, você generaliza todos os alunos. E o efeito todo ou todo o. Quando é um pronome definido em vez do pronome deve ser mais artigo. Então, o exemplo é: és um problema que ocorre em todo o país. Em todo, da totalidade, enquanto que és um problema que ocorre em todo o país, inteiraliza. Então, torna conhecido o país. Totalidade de todos os países, e se fosse no segundo exemplo, seria só o Brasil. Bom, o artigo, então, ele antecede o substantivo e tem o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido refere-se a um elemento específico.
o artigo definido também é conhecido por ambos, porque naquele exemplo, o amigo quebrou o espelho da casa. A gente já sabia quem era o amigo e qual era o espelho. Retoma informações, portanto ele é remissível. Enquanto que o indefinido, uns e umas, refere-se a elemento genérico, introduz informação nova, não é remissível. Outros valores semânticos é exclusividade, notoriedade, totalidade, generalidade. Pela ausência do artigo, a totalidade pelo artigo definido e a exclusividade pela notoriedade do definido também. Bom, quando a gente pode classificar ele com um sintagma nominal quando ele está junto com o substantivo e com as outras classes de gramática. Então, o sintagma nominal substantivo junto com outras classes gramáticas. Então, exemplo, o deputado honesto. O é o artigo e deputado é um substantivo, porque quando o artigo antecede uma palavra, ele tem o poder de substantiar. E honesto é adjetivando o deputado. Então, quando há uma existência de um sintagma nominal, quando o artigo mais o substantivo estão juntos, mas as outras classes de gramática. Bom, numeral, classe de base que a gente vai ver nas aulas posteriores. É isso, deixa o like, compartilha, até a próxima, tchau.